Boa noite, meus queridos. Vamos lá? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. A gente vai começar a tratar aqui de... Deixa eu só ajeitar aqui. A gente vai começar a tratar hoje aqui de contrato de doação. Então, para a gente começar a entender como funciona, vamos fazer o resumo do que a gente viu até aqui. A gente viu o contrato de compra e venda. Aí eu falei para vocês, é uma relação entre coisa e preço, entre comprador e vendedor, e que eles vão estar ajustando aí a transmissão onerosa da propriedade dessa coisa. A gente viu o contrato de mandato em que mandante transfere poderes ao mandatário para que o mandatário o represente e, como tal, representando ele, realize os seus interesses, os interesses representados através do contrato de mandato. E aí a gente falou, o instrumento do contrato de mandato é a procuração. Agora a gente vai começar a falar de doação. Doação aqui já é um contrato que não é oneroso. Ele é um contrato gratuito, um contrato benéfico. E aí, levando isso em conta, a gente tem que ter cuidado porque tem muita gente que acha que o contrato de doação ele seria um negócio unilateral. Não é. Ele é um negócio bilateral porque, tal qual os outros contratos, ele precisa ser aceito. O que acontece é que, enquanto contrato, ele sendo gratuito, ele sendo benéfico, ele vai ser um contrato que vai ser unilateral. Então, enquanto negócio, ele é bilateral, mas enquanto contrato, ele é um contrato unilateral. E aí, visto isso, o que a gente vai perceber? Fazendo uma definição do que seria doação. Doação é um contrato em que o doador, então, sempre a gente está destacando os sujeitos, então, doação é um contrato em que o doador transfere, aliena a propriedade de uma determinada coisa para o donatário. Então, aqui a gente vai ter dois sujeitos, doador e donatário. Quem é o doador? É quem doa, é quem tem o débito, a dívida, a obrigação. E quem é donatário? É o credor. Ai, desculpa, gente. Eu tô com uma alergia aqui forte, aí tô me recusando a tomar Polaramine para não ficar com sono aqui. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar, então, de doador, eu tô falando de quê? O doador é o sujeito que vai realizar a alienação da coisa. Uma alienação não como na compra e venda, que era uma alienação onerosa, aqui é uma alienação gratuita. Para quem? Para o donatário, que vai ser o credor. Então, aqui é um contrato que, diferentemente de outros que a gente viu até aqui, é um contrato que a gente pode identificar quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. O sujeito ativo vai ser a figura do credor, e o sujeito passivo é a figura do devedor. O sujeito ativo, quem vai ser? O donatário, que aceita receber a coisa e passa a ter este crédito de receber a coisa doada, ou seja, uma alienação a título gratuito. E quem é o doador? O doador é o devedor, que está no polo passivo da relação e que deve para o donatário a coisa que ele, por liberalidade, aí vamos deixar claro, o contrato gera obrigação e ele é obrigado a cumprir o contrato, mas ele só faz a doação, o contrato de doação, por liberalidade, por liberdade, por opção dele. Então a gente vai ter aqui a essência da autonomia da vontade, em que o indivíduo, por escolha, vai escolher o que doar, para quem doar e se vai doar ou não vai doar. Então, sendo uma liberalidade do doador, né, a gente vai ter aqui uma liberdade, uma autonomia de realizar esse contrato, sem que eu tenha necessariamente alguma coisa em troca. Quando eu falo sem que eu tenha necessariamente alguma coisa em troca, vamos deixar claro. A regra geral do que a gente vai falar aqui de doação é de um contrato em que o doador, ele transfere a propriedade, ele aliena determinado bem, ele transfere a propriedade de determinado bem, sem que ele receba algo. Até então, esse contrato é, sim, um contrato gratuito, né? E vai ser uma doação pura e simples. O que acontece é que, às vezes, na doação, eu exijo encargos, eu exijo obrigações, um modo de como realizar a doação. Por exemplo,
doação pura e simples. Eu vou doar esse livro para você, e esse livro que eu vou doar para você, eu vou doar só por doar. Hoje é teu aniversário, ou eu acho que você fez por merecer, em cima da nota que você tirou, da dedicação e tudo, então vou lá e dou de presente para você esse livro. Isso é uma liberalidade minha, é uma liberdade minha que eu posso realizar ou não essa alienação. Você vai lá e recebe, você aceita. Você pode se recusar? Pode. Por isso que a gente falou aqui. Tem que ser aceita a doação e, portanto, é um negócio bilateral. Ninguém é obrigado a aceitar a doação. E não sendo obrigado a aceitar a doação, eu não posso dizer que é um negócio unilateral, ele é bilateral. Então, sendo um negócio bilateral, e eu não pedindo nada em troca, eu estou falando de quê? De uma doação, como a gente vai ver. Se não hoje, para amanhã, talvez doação eu leve um pouquinho até amanhã, mas vou tentar falar só hoje desse contrato. O que a gente vai ver? E esse contrato de doação pode ser puro e simples, como eu falei, mas eu posso exigir um encargo. Vocês devem se recordar lá da Teoria Geral do Direito Civil, quando vocês estudaram bens, fato jurídico, domicílio, pessoa, nascimento, morte, todo esse assunto. E aí, quando a gente vai falar de eficácia, a gente fala de condição suspensiva, de condição resolutiva, de termo inicial, termo final, dies a quo, dies ad quem, prazo, como contar o prazo. E aí a gente fala também de quê? De encargo. O que é encargo? Encargo é fato futuro e certo. Enquanto a condição é fato futuro e incerto, por exemplo, doação condicionada. Meu filho, quando você passar no vestibular de Direito da UNIT, eu lhe darei um carro. O que eu fiz? Uma doação condicionada, uma condição suspensiva, em que eu estou pendendo para a eficácia dessa doação, pendendo uma condição que suspende os efeitos desse contrato. O que eu teria aqui? Eu teria essa doação condicionada a um fato futuro e incerto. Por quê? Porque condição é isso. É fato futuro? É, porque ainda não aconteceu e eu não tenho previsão aproximada de acontecer. Incerto por quê? Incerto vai ser porque eu não tenho a certeza desse fato. Eu não posso exigir a ocorrência desse fato. Então, passar no vestibular, quem me garante isso? É um fato futuro? É. É certo? Não. Você pode ser o melhor aluno do mundo e no dia que você está entrando para fazer a prova do vestibular, deu uma topada e aí não conseguiu fazer a prova. Você pode ser o melhor aluno do mundo e aí o que aconteceu? Por conta da pandemia, você não teve tantas aulas ou qualidade de aula, ou mesmo tendo aula à distância, não foi absorvido como deveria ser o assunto e você não passou. Pode acontecer tudo isso. Então, a gente tem uma série de fatores que podem influenciar, e daí dá a condição desse fato ser futuro e incerto. O encargo é diferente por quê? Porque ele é fato futuro, é uma obrigação que eu estou gerando, é um modo de como realizar esse contrato, essa obrigação da doação, só que tem que ser certo. Por quê? Não estou condicionando a uma situação que pode ou não pode acontecer. Deve acontecer. Isso significa dizer que a doação passa a ser onerosa, em que eu vou ter uma contraprestação? O donatário ele pode ter, sim, obrigações, mas a regra é que eu não estou cobrando nada, eu não estou recebendo um dinheiro, não estou recebendo alguma coisa em troca. Porque se eu recebesse alguma coisa em troca, seria permuta, escambo, troca. Se eu recebesse dinheiro, seria compra e venda. O que eu estou gerando aqui é uma obrigação para que o donatário realize determinado fato para que eu possa confirmar essa doação. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente fala, a doação é um contrato unilateral, a doação é um contrato gratuito, eu posso exigir algo do donatário, a gente vai pensar, não pode exigir nada. Eu posso exigir um encargo, um cumprimento de um encargo. E aí, o que seria essa ideia desse encargo? Como eu disse, é um fato futuro, porém certo. Por exemplo, eu sou
uma pessoa muito traumatizada e que, quando eu era criança, eu vi os meus pais sendo assassinados na saída de um teatro. E aí eu sou um cara muito rico, porque eu herdei a fortuna de papai, que era médico, e comecei a tocar minha vida. Lá pelas tantas eu resolvo dizer, a mansão da família Barros vai ser doada para o município de Maceió, por exemplo. E aí eu faço a doação. Só que eu faço o quê? O encargo. Eu digo, olha, eu estou doando para o município de Maceió, mas com a obrigação, o encargo dele atender crianças carentes, outras crianças que perderam os pais e vão ser criadas, cuidadas, educadas nessa mansão. Eu posso fazer isso? Posso. Eu não estou cobrando nada do município de Maceió. Eu estou exigindo que ele realize esse encargo, mas eu não ganho nada com isso. Daí o fato da gente não falar que seria uma relação onerosa. Né? Gera, sim, obrigações, mas a gente vai ter esse ônus que não vai ser revertido para o doador. São interesses que ele pode ter até, mas ele não vai ter isso revertido em favor dele. Então, quero que vocês tenham cuidado, porque a ideia é, a doação é um contrato gratuito. A doação é um contrato benéfico. A doação é um contrato unilateral. Sendo a doação um contrato unilateral, a gente vai pensar, não, doação só é pura e simples. Não, a gente pode ter a ideia da doação com encargo, que eu não estou exigindo algo para mim, mas um modo, um encargo de como realizar essa doação. É isso que a gente vai começar a ver aqui. Então, vamos lá para o material. Como sempre, na dúvida, vocês me interrompam, abram o microfone, ou então podem mandar um texto aí que a gente vai seguindo. Então, vamos lá. A gente vai começar a ver doação no Código Civil a partir do artigo 538, que diz o quê? Considera-se doação um contrato em que uma pessoa, o doador, por liberalidade, por liberdade, por autonomia privada que ele tem, ele pode dispor de um bem, porque aí a gente vai falar, igualzinho a gente vê na compra e venda, que às vezes eu não posso ter essa disposição, então, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa. Que outra pessoa? A pessoa do donatário. Então, doador e donatário. Doador é quem doa, donatário é quem vai receber a coisa. Doador é o devedor, sujeito passivo, donatário é o credor, sujeito ativo da relação. Como eu estava dizendo aqui para vocês, eu posso fazer uma doação que é pura e simples, que é a regra geral. Eu dou para você algo só por doar, não exijo nada, não há nenhuma motivação para existir essa doação, mas eu também posso ter doações que a gente define como doação por encargo. Mesmo que a gente ainda vá falar das espécies, eu sempre gosto de adiantar a doação por encargo por isso. A doação por encargo, você vai ter uma liberalidade, e as partes vão aceitar ou não esse contrato, e aceitando o que acontece? O donatário passa a ter um dever, uma obrigação. Normalmente vem uma pergunta da parte de vocês que é a seguinte, ok, se eu faço uma compra e venda e o vendedor não entrega a coisa, ou o comprador não paga a coisa, eu posso resolver o contrato. O que eu poderia fazer se eu realizo a doação e o donatário não cumpre com o encargo que foi imposto a ele? Então, se o encargo é fato futuro, porém certo, eu tenho que ter uma exigibilidade do cumprimento desse encargo. Essa exigibilidade do cumprimento do encargo faz com que a gente tenha o quê? Vamos lá, eu sou doador. Doei para o município de Maceió a mansão da família Barros, porque eu quero ficar pulando por aí de prédio em prédio de noite e não preciso da mansão dos Barros. O que vai acontecer? Eu simplesmente vou impor esse encargo ao município e lá pelas tantas o prefeito de Maceió não cumpre com esse encargo, não cumpre com essa obrigação. Faz o quê? Como é uma mansão, transfere a prefeitura de Maceió para lá. Diz, não, vou deixar a prefeitura aqui. Aquele barraco que estava caindo, que era a prefeitura, deixa para as crianças carentes ficarem lá. Eu posso fazer o que aqui? A gente tem inúmeras atitudes que você pode tomar.
Mas uma dessas atitudes que está prevista no Código Civil e que a gente pode utilizar aqui e explicar para vocês seria o quê? Você colocar no contrato de doação uma cláusula de reversão. O que seria a cláusula de reversão? Eu, doador, dou essa mansão para você, donatário, Prefeitura de Maceió, com encargo de atender a crianças carentes, crianças órfãs, e que elas seriam educadas, cuidadas, higienizadas, tudo o que você precisa fazer com a criança. Então, ela vai tomar banho, ela vai estudar, ela vai dormir, ela vai ser alimentada, ela vai ter o lúdico, a brincadeira, tudo nessa localidade. E a prefeitura não está cumprindo, e não tem nenhuma justificativa para isso. Não é nem dizer, olha, é porque a gente ainda está implementando, está para chegar o material. O coronavírus está fazendo com que as coisas demorem para chegar. Tudo bem. Mas a gente está dizendo que aqui, que eu fiz a doação, não há nenhum impedimento, já pode começar a cumprir o encargo e não está cumprindo. O que eu faço? A cláusula de reversão faz com que, se o donatário não cumpra a obrigação do encargo, o modo, essa doação ela vai ser revertida a favor do doador. Então, o donatário perde a coisa e volta para o doador. Por quê? Porque está sendo resolvido o contrato. A essência da doação seria o quê? O doador entregar para o donatário a coisa e o contrato está cumprido. Mas se eu faço uma doação com encargo e não é cumprido o encargo, eu vou pedir a reversão da doação para que a coisa volte para mim. Isso é possível? É. O que não é possível é que eu faça uma cláusula de reversão para terceiros. Por exemplo, eu, José Barros, faço uma doação para a Prefeitura de Maceió e, como a Prefeitura não cumpre, eu já deixo claro no contrato que, havendo cláusula de reversão, o bem não vai mais para o município e sim para o estado de Alagoas. Eu não posso fazer isso. Eu posso fazer um segundo contrato de doação. A coisa se reverte para o doador e o doador faz uma nova doação para outra pessoa, para terceiro. Aí tudo bem. Mas eu não posso já colocar no contrato dizendo, se não ficar com esse, vai para o outro. Se não ficar com o outro, vai para o outro. E assim sucessivamente. A gente não pode fazer isso. Então, eu posso fazer uma cláusula de reversão aqui? Posso. O que faz a cláusula de reversão? Eu faço a doação e, caso não seja cumprido o encargo, o bem doado reverte para o doador. Posso colocar para terceiro? Não. Se eventualmente eu colocar para terceiro, não vai ser válida essa cláusula de reversão, pelo menos para ir para o terceiro. Vai ser válida para voltar para o doador, já que o donatário não está cumprindo com a obrigação, com o encargo. Mas, para ir para o terceiro, não vai ter validade. E aí vai começar a se questionar aí o contrato por conta disso, tá bom? Então, o que a gente vai ver? Eu posso fazer uma doação pura e simples, em que eu não imponho encargos, eu não faço exigências nenhuma, condições, não há nenhuma motivação. Eu dou por doar, porque eu sou uma pessoa altruísta e quero fazer essa doação. E eu tenho a doação também, que a gente pode utilizar, que é a doação por encargo, que você gera uma obrigação. Então, estou doando fazendo uma doação para os meus filhos, mas eu digo, meu filho, você não pode tirar esse meu facão que eu botei aqui no pé do Jequitibá. Se você tirar esse facão, papai morre. Então, deixa o facão aí enterrado. A terra é tua, mas não tira esse facão da terra. Isso aqui é uma novela do Antônio Fagundes, tá? E aí ele morre na hora que o filho vai lá e arranca o facão. Tá? Eu poderia fazer a doação com encargo de manter isso? Gente, eu já vi uma doação com encargo aqui em Pernambuco, que era uma pessoa que começou a construir uma igreja na sua fazenda e numa noite sonhou que no dia seguinte que ele inaugurasse a igreja, ele morria. Ele mandou parar a construção e até fez uma igreja, porque ele tinha uma promessa de construir uma igreja, mas ele fez uma menor do lado. E ele nunca mexeu um tijolo, nem para subir e nem para demolir aquela igreja. Ele deixou daquele jeitinho, porque vai que o sonho se cumpre. Vai que ele morre porque mexe de novo naquela igreja. Então ele falou, deixa lá que eu vou virar o Highlander, vou viver para sempre, eternamente, e não vou morrer nunca. Eu posso fazer esse tipo de exigência? Posso. Sendo algo
lícito, possível, execuível, eu posso fazer uma exigência de um encargo. Eu não posso impor encargos impossíveis, como condição. Tá? Olha, esse bem é seu enquanto você segurar a sua respiração. Na hora que você respirar, você perde. Não existe esse tipo de condição. A gente tem que ter cuidado por isso. Vocês estudaram lá no segundo período, e aí a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum questionamento. Tá? Se não, vamos lá. Tem 2 comentários. Deixa eu ver lá. Professor. Deixa eu só responder do Olival aí, eu já passo para você. Tá certo. Desculpa. Não tem problema não. A cláusula de reversão pode ser tácita ou deve ser expressa. Ela tem que ser expressa para você deixar claro isso. Agora, expressa não tem que ser necessariamente escrita, Olival. Quando a gente fala expressa, por quê? Pode ser verbalizada, desde que eu tenha testemunhas que presenciem isso. Quando a gente fala do contrato, o contrato é um negócio. O que acontece que vocês estudaram lá no segundo período, que reserva mental não tem validade no direito, a não ser que esteja claro para todos que era isso que se pretendia. O que é a reserva mental? É um pensamento que você tem e você diz, mas na hora que eu fiz o contrato eu pensei isso. Você pensou porque era o óbvio, porque era o lógico e todo mundo pensaria dessa forma, a gente até pode aplicar. Mas ninguém lê a mente alheia. Então, Olival, tem que ser expresso. O expresso escrito é diferente. Aqui a gente está falando que tem que ser expresso, não necessariamente escrito, mas tem que ser expresso para não ter problema. Não é presumida a cláusula de reversão. Ela tem que ser deixada bem clara isso. Mas vamos lá. Alguém me perguntar alguma coisa? Fala. É só a definição, professor, de cláusula de reserva que o senhor tinha falado. Ok. Você quer entender, quer que eu defina a cláusula de reversão? Não só a definição, dizer o que é, só isso, entendeu? Não precisa explicar. A ideia de reversão é o seguinte, vamos lá. Imagine que esse bem é de José, e José doa para Maria. Quando José faz doação para Maria, se ele coloca no contrato uma cláusula de reversão, o que é reversão? O bem foi na doação, ninguém exige que volte algo que foi doado. Acho que o pai de todo mundo e a mãe de todo mundo aqui educou o suficiente para dizer, depois que você deu algo para alguém, você não pede de volta. Você não vai chegar para uma ex-namorada, para um ex-namorado e dizer, eu te dei essa aliança, eu te dei esse brinco, eu te dei isso, te dei aquilo, me devolva. Por que você quer um vestido, meu amigo? Por que você quer isso de volta? Então, o que a gente está falando aqui? Aqui seria uma cláusula de reversão. Não a reversão que você vai fazer depois, mas antes de realizar a execução do contrato, na hora de você tornar o contrato perfeito, você diz, sabe esse livro aqui? Eu vou doar para você, mas com uma obrigação. Você tem que trazer em todas as aulas esse livro e toda vez que um aluno pedir emprestado, você tem que emprestar para ele ler em 24 horas. Eu posso impor esse encargo? Posso. Só que aí, para mim garantir o que eu faço? Uma cláusula de reversão. Reversão, reverter. Reversão, voltar. Então, significa o quê? Eu tenho o doador entregando a coisa para o donatário e dizendo, olha, use bem a coisa doada. Se você não usar, eu quero ela de volta. Isso é a cláusula de reversão. Quando é que eu vou poder utilizar? Em várias hipóteses. Uma delas que eu estou colocando aqui para vocês é a hipótese da reversão pelo descumprimento do encargo. Não é só por isso, mas também por isso. Tá? Então, só para deixar claro, se não ficou claro, me avise que eu ainda repito aqui e exemplifico para deixar melhor. Mas vamos lá. Vamos lá. É cláusula de reversão, Diogo, que eu estou falando, não é cláusula de reserva, tá? Só para deixar claro. Então, reversão, reverter, voltar o bem do donatário para o doador. Era do doador, ele fez a doação, foi para o donatário, ele pede a reversão, a volta desse bem. Isso eu tenho que motivar a dizer por que vai acontecer. Um exemplo disso, como eu disse, seria o descumprimento do encargo. Ok? Vamos lá. Em caso de morte do doador, havendo encargo e a cláusula de reversão
se o donatário não cumprir a obrigação após a morte do doador, os bens retornam para os herdeiros. Vamos lá, Rafael, para deixar mais claro. Em caso de morte do doador, havendo encargo e a cláusula de reversão, se o donatário não cumprir a obrigação, após a morte do doador, os bens retornam para os herdeiros do donatário. Entendi agora. Pode ser. Eu posso colocar dessa forma, em que, havendo a reversão, pode voltar para os herdeiros do donatário pelo descumprimento do encargo. Pode ser colocado dessa forma no contrato. Tá bom? Mas vamos lá. Se tiver dúvida, me interrompam. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar de doação, mais uma vez eu vou falar daquilo que é o óbvio, eu falo sempre. Qual é a forma do contrato de doação? Eu disse para vocês e repito, vocês estudaram isso lá em Teoria Geral do Direito Civil, em que os negócios jurídicos, como regra, não têm forma. Então, por mais que a gente diga, olha, o negócio só é válido se ele seguir a forma prescrita ou não defesa em lei, não significa dizer que tenha forma. Significa dizer que, se a lei exigir uma forma, tem que cumprir sob pena de nulidade. Mas se a lei não exige forma, é livre. Por exemplo, uma doação. Doação pode ser um instrumento que a gente vai fazer de forma escrita, como vocês estavam perguntando, professor, tem que ser expresso? Pode ser expresso verbal, pode ser expresso escrito, mas se a cláusula tem que estar expressa, sim. Ela não vai ser tácita, ela não vai ser presumida, essa cláusula de reversão. Mas o que acontece? Eu posso fazer uma doação verbal ou até uma doação tácita. Chega lá, tá todo mundo cantando parabéns para você, eu chego com um pacotezinho e digo, olha, tá aqui para você. Eu posso fazer uma doação e que eu não vou precisar de um instrumento escrito, de registro em cartório. A regra é que não precisa de forma. Agora, tudo depende do objeto doado. Por exemplo, eu estou doando, e até dos sujeitos, mas a regra é mais pelo objeto. Estou doando um bem imóvel. Posso doar um bem imóvel verbalmente? Não. Por quê? Porque se a doação, a essência da doação, é a transmissão da propriedade, é uma alienação gratuita, e eu só posso alienar um bem imóvel através de registro de escritura, o que vai acontecer? Se o bem imóvel tiver 30 salários, a escritura pode ser particular. Se ele for acima de 30 salários, a escritura tem que ser pública. Por quê? Porque tem que ser registrado, e não se escritura só intenções, não se escritura só a palavra. Você vai escriturar, você não registra só intenções ou palavra, você registra algo que foi escriturado. E aí, aquilo que foi escriturado é levado a registro. E aí, esse tipo de doação vai ter uma forma. Mas tem uma forma pelo objeto, não por ser a doação um contrato que exija uma forma. A regra é que a doação não se exige forma, é livre. Então, a gente vai depender o que aqui? Vai depender de que tipo de bem que eu estou doando. Qual o valor do bem que eu estou doando? Tudo isso vai ser levado em conta. Então, vou doar um carro. Basta entregar o carro para você transferir a propriedade, a doação está feita. Mas para você complementar e ter o registro junto ao Detran, e registro aqui não transfere a propriedade, é só prefeito da pessoa poder tirar a amarelinha, IPVA, DPVAT, e poder pagar todas essas taxas, tributos do veículo e multas que eventualmente surjam, aí eu tenho que registrar. E eu vou ter que ir no cartório e dizer, estou transferindo esse carro para Maria. E aí se faz através de uma documentação, tem uma forma para isso. Mas se eu entregar a chave do carro e dizer, Maria, o carro é seu, já é dela, mesmo que o carro ainda esteja em meu nome. Então a gente tem que ter cuidado aqui, porque a doação vai depender muito do objeto para você definir se ela vai ter forma ou não. A gente vai cair na regra geral de todo contrato, que todo contrato, todo negócio jurídico, para ser mais preciso, todo negócio jurídico não tem forma, só se a lei assim exigir. E aí, o que a gente vai ter? Não se exige uma forma específica em caso de doação, a não ser que eu esteja falando de um bem específico, como bens imóveis, e em especial se ele tiver um valor superior a 30 salários, porque aí você vai depender não só de uma escritura, mas de uma escritura pública. Mas se eu estiver falando, vamos lá, de um copo.
estou doando. Por exemplo, eu fui num show, comprei 2, 3, 4 desses copos aqui e trouxe aqui para Maceió. Tá? Como eu tenho um colega que gosta muito dessa banda, o que, que eu fiz? Peguei e dei para ele de presente. Foi para ele, ele disse, é teu. Tá? Posso fazer a doação? Posso. Que instrumento eu tenho que fazer? Que documento eu tenho que fazer para fazer esse tipo de doação? Nenhum. Eu chego num lar de velhinhos com 50, 100 reais que eu vou fazer uma doação para aquele Médicos Sem Fronteira. Tá? Vou lá e pago um boleto fazendo a doação. Não precisa de nenhum instrumento formal para isso, não, gente. Eu posso fazer a doação independentemente de forma. Tudo vai depender do objeto, do valor do objeto, que vai definir qual vai ser a forma da doação. Mas a regra é não ter forma, ok? Visto isso, eu quero tratar de uma coisa aqui com vocês que a gente precisa ter cuidado, tá? Que é a doação indireta. Eu vou explicar isso aqui para vocês, mas vou explicar um outro instituto que vocês já viram também lá em Teoria Geral do Direito Civil. E aí vocês vão ver qual é a motivação dessa figura que é a doação indireta, que eu discordo. Mas eu falo aqui para vocês, caso vocês vejam na doutrina. Mas deixa eu responder aqui as perguntas que vieram. Ana Alicia está perguntando, se o donatário for absolutamente capaz, ainda assim é necessário que ele aceite a doação? Ana Alicia, o que você vai ter? Você tem uma pessoa que é absolutamente capaz, o que você está doando para ele? Presente de aniversário. Tá? Normalmente, a gente vai ter como aceitação a aceitação da criança. E que os pais, vendo alguém dando um presente para aquela criança, deixando para lá, tá tudo bem. Mas poderia eu, pai do Heitor, que tem 3 anos de idade, quando alguém vai entregar para o Heitor alguma coisa, eu digo, não. Não aceito isso para o meu filho. Eu posso dizer que eu não aceito aquela doação, eu sou representante dele. Então, por mais que ele diga, mas eu quero isso, eu não permito que você aceite isso. Pode acontecer isso? Pode. Tá? Por exemplo, me lembro quando eu era moleque, quando eu era criança, uns primos do meu pai foram para São Paulo e ficaram lá hospedados lá em casa. Meus pais foram para tudo que era canto com eles e, como toda a família faz, ou a maioria das famílias fazem, o que a gente fazia? Tudo que era canto, meu pai pagava, minha mãe pagava, não deixava eles pagarem nada. E aí eles ficaram meio incomodados por isso e quando estavam saindo, disseram, não, deixa a gente pagar alguma coisa, fazer isso e aquilo. Chegaram para mim, devia ter acho que uns 6, 7, 8 anos de idade, não mais do que isso, e disseram, olha meu filho, fique calado, fale nada para papai e para mamãe, tá aqui essa nota para você. O que era a nota? Na época era a nota maior que tinha de dinheiro, não me lembro qual era o valor especificamente, mas é como se fosse assim, 10 mil cruzeiros, o que hoje, vamos lá, seria 50, 100 reais, tá? Mais ou menos isso. Eu fui lá e aceitei. Quando meu pai descobriu, ele quis comer o meu fígado, independentemente de passar na frigideira, de acebolar, passar uma manteiguinha, um sal e uma pimenta, ele queria comer o meu fígado comigo vivo mesmo. Por quê? Porque, para ele, eu tinha cometido a maior vergonha da vida dele de ter aceito dinheiro da família que foi lá e entregou. Ele está certíssimo, não está certo, ele está certíssimo. Eu faria a mesma coisa com o filho meu hoje. Mas vou fazer uma pergunta para vocês. Quem com 6, 7 anos de idade não aceitaria uma nota de 100 reais? Aí é que eu quero saber. Quem de vocês não aceitaria? Tá? A maioria aceitaria. Em especial de um parente. Então, olha como é que a coisa funciona. Tá? A gente tem o tempo todo você aceitaria. Tá? Com 22... Vamos... O que acontece, gente? Você vai lá e pode dizer, não, você não vai aceitar isso. Meu pai ele não falou isso, mas ele disse, você vai guardar esse dinheiro numa poupança e não vai gastar tão cedo. Tá? Eu guardei durante 24 horas até ir na mercearia e gastar tudo com doce e ter uma dor de barriga monumental. Mas guardei.
tá? Fiz o que meu pai mandou por pelo menos 24 horas. Tá? E aí fiz essa economia muito grande nessa doação. Veja, eu posso chegar e dizer, não aceito essa doação para o meu filho? Posso. Pode ser algo que eu acho que seja prejudicial para ele, para a formação dele moral, para situações físicas. Vamos lá. Imagine o filho, o bebezinho, filho do Bolsonaro, que está recebendo lá o livro, lá, eu esqueci até o nome do livro agora, que teriam cenas de sexo, que teria um buraquinho no livro, bota lá o dedo e tudo mais. Bolsonaro não ia deixar nunca isso acontecer. Será que ele tem liberdade para isso? Se ele é pai e ele representa a criança, ele tem sim esse poder. Ele pode deixar de aceitar. Aí vai ser válida a doação? A gente pode questionar a invalidade. Por quê? Porque é um menor absolutamente incapaz. Tá? Então, só para explicar aqui a tua pergunta, Ananice, mas deixa eu ver aqui, parece que tinha uma outra situação. Não sei se te respondi a contento, mas a ideia é essa, se tiver ainda alguma dúvida, minha vez. Mas vamos lá, João Vitor. Existe arrependimento na doação? Até segunda ordem, não. O arrependimento é uma figura que a gente tem no nosso direito, no direito do consumidor, de você se arrepender de aquisições que sejam feitas fora do estabelecimento, João. Aí você tem essa possibilidade. Fora isso, regra geral, a gente não tem arrependimento. Comprei, mas vi, depois comprei caro demais, ou vi que não precisava da coisa, ou recebi a coisa doada e estou me arrependendo. Se você já aceitou, já foi feito o contrato, que você pode devolver para a pessoa, e ela aceita ou não. Doar para outra pessoa, e ela aceita ou não. Por exemplo, quando eu estava em São Paulo, que fui para a formatura lá da minha sobrinha, quando eu estava em São Paulo, eu falei, não, amanhã eu vou voltar para Maceió, vou dar uma passadinha agora de tarde, lá na 25 de março. Tá? E fui, passei lá na 25 de março. Aconteceu uma coisa comigo, gente, que eu acho que nunca aconteceu com ninguém e talvez não aconteça com mais ninguém. Eu estava andando, um rapaz chega para mim e fala, olha aí a capa do tablet. Eu falei, não, obrigado. Ele falou, não, não estou vendendo não, estou dando para você. Eu falei, não quero. Ele toma, enfiou no meu peito e disse, vai embora, é sua. Toma. E minha mulher me perguntou, o que é isso que você está na mão? Eu falei, um cara deu na minha mão, estou até com medo de segurar esse negócio, sabe-se lá o que tem aqui. Eu andei até a esquina que podia e botei num canto. Disse, só falta alguém me chamar dizendo, ei, senhor, o senhor esqueceu aqui. Veja como é que é. Eu posso me arrepender da doação? Até me arrepender eu posso. Ela vai ser desfeita por isso? Não. O que pode haver, no caso aí, seria uma resilição bilateral, um distrato. Eu chego e digo, João, esse negócio que você me doou, eu quero não. Ele fala, então me devolve. Pronto. O que eu fiz? Eu me arrependi, você se arrependeu, aceitou o arrependimento e deixa para lá. Mas se não for desse jeito, esquece que não dá para a gente se arrepender, não. Direito de arrependimento a gente tem no direito do consumidor em situações que você adquira fora do estabelecimento. E se você adquirir no estabelecimento, nem isso tem. Você tem em outros países direito de arrependimento? Tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitas vezes eu compro um produto, esse produto não tem dano nenhum, não tem defeito nenhum, não tem nenhum vício, e eu chego lá no dia seguinte na loja e devolvo. Sem danos, sem defeitos, sem nada. Eu posso fazer isso? Lá eles admitem esse tipo de conduta, desde que não se faça de forma abusiva. Eu não posso estar pegando o tempo todo. Por exemplo, a maior crítica sociológica e filosófica que existe na sociedade norte-americana talvez, para mim, o melhor programa de TV que tem, que é os Simpsons. Tem muitos anos que eu não assisto os Simpsons, mas eu comecei a assistir os Simpsons, acho que dos primeiros episódios, eu tinha, acho que os meus 12, 13 anos de idade, quando começou a passar os Simpsons, e eu acho que ele já tem lá os seus 30 anos que está passando, 20 e poucos, 30 anos que está passando os Simpsons por aí. Tem um episódio dos Simpsons que a Marge vai devolver uma bolsa e o Homer, quando vê isso, ele começa a comprar tudo e levar para casa. TV de 80 polegadas, uma jacuzzi, uma banheira, tudo,
e fica tudo dentro da caixa para ele devolver depois. Ele chama os amigos, mostra para a pessoa, diz, olha minha TV nova de 80 polegadas, e no dia seguinte ele quer devolver. E aí isso é uma crítica à sociedade norte-americana, porque eles têm essa possibilidade e não é um costume nosso aqui, mas para eles têm isso. Tá? Vamos lá, Genilda, eu não entendi essa questão do incapaz aceitar a doação. Vamos lá, Genilda, para te explicar. A gente tem que ter muito cuidado que o nosso sistema de capacidade é um sistema antiquado. Aí deixa eu explicar. Aqui é muito mais um assunto de teoria geral do direito civil do que de contrato de doação. Imagine, e se a gente fosse falar que os contratos só são válidos, olha que isso está na lei, artigo 3º e 4º do Código Civil. Só são válidos se eu sou absolutamente incapaz, quando eu for representado, e se eu sou relativamente capaz, se eu for assistido. Ok. Fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês tinham 14, 15 anos, 16 anos de idade, vocês já faziam contratos? Faziam compras na escola? Pegavam o ônibus, subiam no ônibus, iam sozinhos ou iam com papai e mamãe uma cartinha dizendo: aceite meu filho neste ônibus e cuide de meu bebê muito bem. Estou dando autorização para ele ir para a escola. Não tem isso. E ninguém questiona a validade desses contratos. A gente tem que rever todo o nosso sistema de capacidade civil, porque o nosso sistema de capacidade civil não reflete as relações sociais. A gente tem muita criança que vive fazendo contrato aqui e acolá, e ninguém questiona a validade disso, e os contratos muitas vezes são contratos nulos, porque as crianças são absolutamente capazes. O que eu quis dizer, Genilda, é que se eu tenho um filho, ele recebe uma doação, recebe alguma coisa, e eu, pai, não reclamo, eu estou dando uma representação tácita. Mas eu posso reclamar? Posso. Eu posso dizer, não aceito que meu filho receba esse livro da Turma da Mônica. A Turma da Mônica é comunista, e a Turma da Mônica, pelo comunista, não aceito que meu filho tenha o livro da Turma da Mônica. Não pode. Tá ok? Pronto. Eu vou lá e faço isso. Eu tenho o direito de fazer isso com meu filho? Infelizmente tenho, porque eu sou pai, represento meu filho. Essa que é a questão, Genilda. Eu não posso dizer que a gente vai seguir a ferro e fogo que está na lei. O que está na lei, a ferro e fogo, é uma criança que recebeu e os pais não deram assistência, não deram a representação para o filho, o contrato vai ser nulo ou anulável, seguindo o que está no papel. Na prática é isso que a gente faz. Então, a gente vive fazendo um monte de doação para a criança e ninguém questiona a validade. O que a gente tem? No mínimo, uma presunção de representação, uma presunção de assistência, ou seja, a gente aprovou o que foi feito de doação para o nosso filho ou pelo nosso filho. Eu vi um vídeo um dia desse muito bonito de uma criança que pediu dinheiro emprestado para o pai para tomar um sorvete. Nesse vídeo, o que era? As crianças pegando um dinheiro que achava ou pedindo um dinheiro para o pai e a criança entregando direto para um pedinte. Óbvio que era algo artístico, mas vamos lá. Essa criança pegou dinheiro com o pai e não foi para o pedinte, foi direto para tomar um sorvete. Aí você fala, pô, que sacanagem, menina safada, foi tomar sorvete, nem deu um trocadinho para o pedinte que estava lá no meio da rua, precisando. Ela foi, comprou sorvete e entregou para ele, para o pedinte. Então, mais ou menos isso. Será que seria válido esse contrato, essa doação? A gente faz muitas vezes doação sem nem sentir. Então, essa que é a questão. A gente tem que ter muito cuidado, Genildo, aqui, porque uma coisa é eu explicar o que é o direito, outra coisa é explicar o direito com a prática. O que é o direito? Se eu tenho uma criança até 16 anos de idade, qualquer doação feita por ela ou para ela, se não for com a minha representação, esquece, não é válido. Se eu tenho alguma situação como essa na prática, aí vamos para o ser, não para o dever ser. O que acontece? O direito, a doutrina, a jurisprudência acabam entendendo que eu tenho uma presunção de aprovação do pai.
Então, se o meu filho chega com 10 anos de idade na escola com dinheiro na mão e vai na lanchonete, esse dinheiro está na mão dele porque ele recebeu do pai. Mas quem garante que ele não foi lá e passou a mão na carteira do pai e levou o dinheiro? E aí o rapaz da lanchonete da escola disse, cadê papai? Cadê a autorização para você comprar isso? Será que você pode? Um dia desse, Gabriel me pediu dinheiro para estar comprando pudim. E aí ele fez uma coisa bonita. Ele me disse que gastou todo o dinheiro que eu tinha mandado para ele, que era por uns 2 ou 3 dias, num dia só. Por quê? Porque ao invés dele comprar um doce só na lanchonete, ele comprou 2. Eram doces um pouco mais caros, e ele comprou 2. Eu falei, mas Gabriel, torrou tudo num dia só. Vai passar o resto da semana sem comer doce. Aí ele disse, não, pai, comprei para mim e para o meu amigo, porque ele não tinha. Aí eu, coração mole, né? Oh, meu filho, toma mais dinheiro. Amanhã compra para a escola inteira. Não fiz isso, mas dei um dinheirinho para ele continuar comprando doce. Mas veja, ninguém questiona a validade desses contratos de compra e venda. E na doação, como é que vai funcionar? Então tem uma diferença grande de ser e dever ser, Genilda e colegas, que a gente tem que ter muito cuidado aqui, que o sistema de capacidade do direito civil brasileiro deveria ser revisto para uma adequação do que a gente tem na lei às práticas. Para muita coisa que a gente faz na prática, a lei meio que absorver. Porque tem coisa que é interessante, como, por exemplo, essa presunção de aprovação dos pais. Então, tentando explicar melhor, Genilda, não sei se foi claro, mas vamos lá, respondendo a tua pergunta. Alguém incapaz tem legitimidade para aceitar alguma coisa? Se a pessoa for relativamente incapaz e não for assistida, o ato é anulável. Ser anulável não significa dizer que ele é inválido. Significa dizer que ele é válido até que o assistente convalide o ato ou o tempo convalide o ato. Porque como eu tenho um prazo para alegar essa anulabilidade, se eu não alegar no prazo, se convalida pelo tempo. Mas eu também posso convalidar por vontade. Eu chego e digo, meu filho de 16 fez isso e eu vim aqui para revalidar o ato dele. Eu posso? Eu estou convalidando, estou dando validade para aquilo que é anulável. O que não pode é ser feito se for absolutamente incapaz. Aí, mesmo que eu queira convalidar, ou mesmo que o tempo passe, o ato é nulo sempre. E é isso que eu digo para vocês, a gente tem que dar uma revisada, porque a prática e a teoria, nesse ponto, está bem divorciada. A gente tem que ter cuidado nisso. Mas vamos lá. A Genilda entendeu? Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Sobre doação. Eu estava falando para vocês, tá lá o material, mas deixa eu tirar. Eu prefiro às vezes ficar aqui com vocês, eu mudo para ver as respostas e acabo ficando com um quadrinho só. Eu prefiro a cara grande, que aí eu assusto vocês melhor do que a cara pequenininha, tá? Mas vamos lá. Quando a gente vai falar de doação, uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado com a doação é que ela sendo um negócio gratuito, benéfico, caso haja insolvência do doador, a gente vai ter o que a gente chama, e vocês viram no segundo período, de fraude contra credores. O que seria a fraude contra credores? A ideia de fraude contra credores é o quê? Quando o indivíduo, já devendo, já insolvente, o que é insolvência civil? Quando você mais deve do que você tem de patrimônio para pagar o que você deve. Isso é insolvência. É um desequilíbrio econômico financeiro, patrimonial financeiro, que é o quê? As minhas dívidas superam os meus bens para pagar essas dívidas. Isso é insolvência, pelo menos para direito civil. No direito empresarial é diferente. Direito empresarial, insolvência é só atrasar a dívida, você já é insolvente. Não é o caso nosso aqui. Eu só vou ser insolvente se eu tiver um patrimônio inferior àquilo que eu devo. Se eu tenho mais bens do que eu devo, eu posso alienar livremente meu patrimônio e não há risco de fraude contra credores. Mas se eu tenho mais dívidas do que patrimônio, na hora que eu faço a doação de um bem para uma pessoa, este bem vai faltar para os meus credores. Então, os negócios gratuitos ou benéficos que sejam feitos por pessoas insolventes, por si só, já é fraude contra credores.
mesmo que você não tenha intenção de fraudar, mesmo que não seja conhecido pelo outro lado a sua insolvência e a intenção de fraudar, só pelo fato dele ser gratuito, já é o suficiente para você ter uma fraude contra credores. É diferente do negócio oneroso, porque no negócio oneroso a fraude contra credores, além da insolvência, exige o concilium fraudes. Então, dentro dessa ideia, o que a gente tem? Alguns autores, eles têm uma linha de raciocínio que eu discordo. Aqui e acolá a gente acha coisa que a doutrina fala que a gente meio se assusta e discorda. Por exemplo, é um autor que eu gosto muito, respeito muito, mas ele defende uma teoria que é a teoria do contrato consigo mesmo. Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês, mas eu acho absurda essa teoria, porque seria o quê? O que é contrato comigo mesmo? Eu sou comprador e eu sou vendedor. E aí, quando o autor vai exemplificar como é que eu faço um contrato comigo mesmo, ele diz o quê? O vendedor, ele quer vender uma coisa e passa uma procuração, um mandato para alguém representá-lo na venda. Essa pessoa que é o mandatário do mandante, que é vendedor, diz, gostei desse bem, vou comprar eu mesmo. E ele vai lá e compra. Ele assina na condição de vendedor, representando o vendedor, e assina na condição de comprador, como ele próprio, comprador. Isso é contrato consigo mesmo. Não existe contrato consigo mesmo. Eu não fiz um contrato comigo mesmo, eu fiz um contrato com outra pessoa que eu represento. Tanto que no contrato, no nome vendedor, está o nome do outro, não é o meu. No máximo diz que o outro neste ato representado por mim. Então, eu não tenho contrato comigo mesmo, não existe. A mesma coisa vai ser aqui. Tem gente que faz o seguinte, olha, o perdão de dívida, a remissão de dívida, é uma doação indireta. Por quê? Ao invés deles dizerem, olha, igualzinho a doação, que é um negócio gratuito, o perdão, a remissão também é um negócio jurídico gratuito. É igualzinho a doação, só que não é doação, é outra coisa. Por que é igualzinho? Porque do mesmo jeito que a doação, a remissão tem que ser aceita. Vocês viram isso em Direito das Obrigações semestre passado. Eu não posso fazer uma remissão de dívida sem que o devedor aceite o perdão. Então, tudo bem. Aí, o que começam esses autores a falar? Não, remissão de dívida é doação indireta. Qual é a finalidade disso? A finalidade disso, gente, é querer dizer, não, é um negócio gratuito e que gera fraude contra credores. Tá, e daí? Ele é negócio gratuito? Gera fraude contra credores? Sim, e não precisa ser doação para isso. Então, a gente tem uma confusão muito grande, às vezes, na doutrina, que quer justificar uma determinada situação, fazendo o quê? Dando um arrodeio monumental para dizer, olha, está aqui. Gente, é simples. Por que é fraude contra credores doação se o doador é insolvente? Porque é um negócio gratuito. Por que a remissão de dívida é fraude contra credores quando o credor que perdoa do devedor a dívida, esse credor é insolvente? Porque é negócio gratuito. Não é porque é doação, é porque é um negócio gratuito, é diferente. É a mesma coisa e eu respeito quem defende isso também. Mais uma analogia para vocês entenderem. Tem alguns autores de direito de família que falam de uma figura que é a família unipessoal. O que seria família unipessoal? Eu sou família de mim mesmo. Para mim é igualzinho o contrato consigo mesmo. Mas, professor, se eu não tenho família unipessoal, como é que fica a figura do indivíduo que é sozinho, solteiro, viúvo, celibatário, não tem ninguém, não tem nenhuma família, e como é que eu protejo o bem de família? Mais uma modinha que a gente inventa de, para a proteção do bem de família, a gente dizer que você protege bem de família por conta de família. O texto da lei fala isso, mas se a gente faz uma interpretação, a gente descobre que a verdadeira essência do bem de família não é a entidade familiar, é a dignidade da pessoa humana. E se é a dignidade da pessoa humana, eu não preciso estar em família para ter dignidade. Logo, a proteção é a dignidade, não a entidade familiar. É a mesma coisa aqui. O que eu quero? Eu quero dizer,
remissão de dívida é doação indireta. E por isso é fraude contra credores. Não. Remissão de dívida por pessoa insolvente é fraude contra credores porque é negócio gratuito. Não é porque é doação. Então, a gente tem mania de inventar moda para dizer o que é doação pelo seguinte: eu tinha que receber 10 mil e deixei de receber 10 mil. Gente, isso não é doação. Se os 10 mil ele me entregasse, eu pegasse de volta e dissesse, não, não quero, estou doando para você, isso seria doação. Não indireta, direta, mas seria doação. Então, a gente tem que parar com essa moda, a gente tem muita moda aqui de querer mudar as coisas para dar uma solução, quando a solução às vezes é mais óbvia do que se imagina. Tá? A gente vive fazendo isso no direito, por exemplo, mais uma vez, direito de família. O fundamento para a união estável nos anos 80 era uma sociedade sem fins econômicos. Gente, não existe sociedade sem fins econômicos, mas o povo inventa essa moda para dizer, não, a relação entre esse casal é porque é uma sociedade. Mas como é uma sociedade baseada no afeto, é sem fim econômico. Para, cara. Tá? A gente tem que parar com isso. O direito é muito mais simples. E às vezes a gente quer complicar, e a complicação mais atrapalha do que ajuda. É isso que a gente tem feito. Então, vamos ter cuidado só por isso, porque aí, voltando para o material, onde lá eu falo de doação indireta, é muito mais uma fundamentação para a fraude contra credores do que para ser doação mesmo. Aqui não é uma doação, na verdade é uma remissão ou qualquer outra situação que a gente tenha de negócio gratuito. Então, coloquei aqui, vou ler só para deixar claro para vocês. Doação indireta, todos os atos de liberalidade que não se pode observar de modo direto o empobrecimento de um sujeito e o correspondente enriquecimento de outro. Exemplo, remissão de dívida. Exemplo, pagamento de débito alheio. Exemplo, contrato em favor de terceiro. Cada um é uma figura diferente da outra, são institutos diferentes que não se confundem. Não é porque eles são gratuitos que eles são doação. Então, isso aqui é meio que forçação de barra. Às vezes a gente vê isso muito na doutrina, essa forçação de barra, e eu quero que vocês tenham cuidado. Ok? Então, vamos lá. Passei aqui só para ver se vocês tinham alguma dúvida. Não tendo dúvida, vamos lá. Então, o que a gente vai ter? Eu vou fazer a doação. Essa doação tem que ser aceita? Sim. Ela é negócio bilateral. E como negócio jurídico bilateral, essa doação tem que ser aceita. O que acontece é que essa aceitação ela pode ser expressa, por escrito, verbalmente, ou pode ser presumida, tácita. Pode acontecer? Pode. Por exemplo, alguém me manda um presente, eu nem agradeço, porque eu sou muito mal educado, tá? Mas fico com coisa para mim. É uma doação? É uma doação. Às vezes eu nem sei quem doou. Às vezes eu nem sei quem doou. Deixaram alguma coisa para mim. Tá? Por exemplo, essa semana, duas amigas deixaram aqui em casa, amigas da minha enteada, mas acaba sendo amiga da gente também, deixaram para a gente aqui um bolo. Não devem nada para a gente, só relação de afeto mesmo, de amizade. Disseram, olha, a gente sabe o que a família está passando e a gente está do lado de vocês porque vocês precisarem. E mandaram para cá o bolo. Chegou aqui o cara que vende o bolo, que fabrica o bolo, veio aqui fazer a entrega. Tá? Eu falei, quem foi que mandou isso aqui? Eu só fui descobrir quando eu abri o bilhete. Estava lá um cartãozinho e estava lá dizendo, olha, Gabriel, Zé Barros, Zúria, Marília, Heitor, a gente está com vocês, se vocês precisarem, está aqui uma lembrança para vocês. Até hoje eu não tive tempo, gente, eu dei aula até ontem de pós-graduação, eu não tive tempo de parar e falar, olha, muito obrigado. Toda vez eu me lembro na hora que não dá para fazer, como por exemplo na aula, não vou parar agora e falar, gente, espera um pouquinho aqui, eu vou aceitar uma doação que eu tive. Mas é importante. Então, se eu não faço, é falta de educação. Mas se eu não faço esse agradecimento, significa dizer que eu não aceitei? Gente, eu comi o bolo todo, estava bom pra caramba. Eu aceitei, claro. E aí o que eu preciso é ser mais educado e agradecer o mais rápido possível.
mas a aceitação ela pode se dar de forma expressa ou de forma tácita. A forma expressa pode ser escrita, se eu fizer um documento escrito, ou pode ser só muito obrigado, eu estou aceitando a doação. Então, quando você tem um contrato de doação, ele tem que ser aceito. Sem que haja essa aceitação, não vale. Tem pessoas que, por exemplo, podem se ofender, que não querem receber uma doação. Tá? E aí é uma coisa que a gente tem que ter cuidado por isso, porque sendo um contrato tem que ser aceito. Eu me lembro quem estava falando, eu acho que era minha esposa, estava me falando, ou minha enteada, estava me contando do rapaz do iFood, que recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo, olha, esse produto que eu pedi, que você tem que entregar, ele disse, não, estou já chegando, não se preocupe. Ele falou, não se preocupe, não vem aqui para casa. Eu comprei para você. Eita, obrigado, você é um anjo, muito obrigado, isso aqui, vou levar para os meus meninos em casa. Eles vão adorar esse lanche. Aí a pessoa disse, olha, já que é para os seus meninos, compre também mais batata frita, isso e aquilo, e leve para eles. Não, pelo amor de Deus, não, eu faço questão. E a pessoa fez essa doação. Esse tempo de coronavírus está complicado, a gente tem que ser mais altruísta mesmo, tem que pensar mais no outro. A gente tem que pensar tanto no outro que esse rapaz fez, sabe o quê? A coisa mais inesperada. Ele ligou de volta para a pessoa dizendo, olha, estou agradecendo, mas na hora que eu estava saindo da lanchonete, tinha uma menina pedindo dinheiro, e eu dei o lanche para ela, não levei nem para os meus meninos. Então, vejam, eu posso fazer a aceitação, poderia dizer, não aceito esmola, não. Não quero esse tipo de coisa, isso fere a minha dignidade. Tem gente que pensaria dessa forma? Tem gente que pensaria dessa forma. E aí a pessoa pensando dessa forma, ela não está aceitando a doação. Então, ninguém é obrigado a aceitar a doação da mesma forma que vocês viram, nada a ver com doação, mas vocês viram no semestre passado, Direito das Obrigações, que eu não sou obrigado a aceitar a remissão, o perdão da dívida. Eu posso dizer, não, eu vou pagar. Eu vou pagar. Posso não pagar agora, mas daqui uma semana eu te pago. Então, aí a gente passaria a ter o quê? Eu vou ter a aceitação enquanto contrato, enquanto negócio jurídico bilateral, que há uma proposta do doador e a aceitação do donatário. Ou o inverso. Às vezes, você não quer me doar isso aqui, não? Eu posso ser cara de pau. Você não quer me doar isso aqui, não? Pegue, leve para você. Quem está aceitando aqui, na verdade, não é o donatário, é o doador. Normalmente é o inverso, mas pode acontecer também, ok? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui, tem um comentário. Isso quer dizer que um corretor de uma imobiliária não poderia comprar um imóvel para ele mesmo por meio de um contrato? Não, Genildo, não foi isso que eu disse, não. Eu posso realizar a compra, sim. O que acontece é que eu estou dizendo que não existe contrato consigo mesmo. Esse corretor que tem uma procuração da imobiliária para vender imóvel ou de um cliente dele para vender imóvel, ele quer ele mesmo comprar, ele não está comprando dele, ele está comprando do vendedor. O que acontece é que ele assina 2 vezes o contrato porque ele tem procuração para representar o vendedor. E ele está na condição de comprador. Então não é que ele não pode comprar, ele pode. O que eu estou dizendo é que isso não é contrato consigo mesmo. Tá? Na verdade, estou fazendo um contrato com outra pessoa. Por exemplo, para a gente deixar isso bem claro. Fazer uma pergunta que eu normalmente faço para os meus alunos de Direito do Trabalho. Quem está dando aula para vocês? Me falem o nome de quem está dando aula. É igual aquela brincadeira que eu fiz do livro. Tá? Quem está dando aula para vocês? Vamos ver quem acerta. Rafael acertou. Rafael acertou por quê, Rafael? Porque, na verdade, eu sou representante nesta sala de aula, neste momento, da UNIT. Eu posso dizer para vocês, num complexo de Luís XIV, que Leonite Semois, eu sou a UNIT. Por que eu estou dizendo que eu sou a UNIT? Porque eu sou um órgão da UNIT, eu represento a UNIT aqui. A aula que vocês vão ter depois da minha é representação da UNIT pelo próximo professor. Ele também representa, que significa o quê? Todos os atos que eu realize aqui são atos da UNIT. Se eu der aula em todo horário para vocês, é a UNIT que está dando aula em todo horário para vocês. Isso vocês não podem reclamar.
Vocês não vão dizer, eita, não está tendo aula presencial, eu não quero pagar mensalidade, eu quero desconto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer, vocês não estão tendo aula presencial, mas estão tendo o mesmo, e talvez até mais volume de aula. Eu juro para vocês, eu acho que a aula assim à distância rende mais do que a aula presencial. Eu juro para vocês, eu acho, é a minha opinião. Não estou dizendo que eu acho que deve ser aula presencial. Se a gente, à distância, se a gente puder voltar, eu agradeço, porque eu acho que é extremamente cansativo. Eu acho que é muito cansativo. Eu saio arrebentado daqui. Por quê? Porque vocês sabem como é que eu fico na sala de aula. Eu fico para lá e para cá, para lá, para cá, andando para lá e para cá. E isso relaxa o corpo. A gente aqui sentado, aqui tenso, e não se mexe como deveria, é diferente. Se eu tivesse, de repente, numa aula de estúdio, eu acho que seria bem legal, porque eu andava para lá e para cá, tinha uma câmera que pegava todo o quadro e resolvia o problema. De repente, semana que vem eu faço isso com vocês. Eu comprei uma câmera, uma webcam nova, consegui ainda pegar num precinho de dólar velho, não esse dólar horroroso de agora, e estou esperando chegar. Na hora que chegar essa webcam, eu quero ver se a imagem vai ficar melhor. Fica para a próxima pandemia. Não, Alisson, eu tenho um projeto que já é antigo, com os colegas da faculdade mesmo, com o Ronald, o professor Bruno, o Flávio, e entre outros professores, a gente tem um projeto de montar um curso, e aí seria por aplicativo esse curso, seria um sistema que a gente faria aí de tipo streaming do Netflix. Quero assistir a aula agora de contratos, aí você vai lá e assiste. Vocês têm isso agora aqui, porque a gente grava a aula, e eu coloco no YouTube, mas outros professores deixam direto no Classroom. Aí é uma coisa que já antes da pandemia eu já estava pensando, e aí eu estou pegando no pé desses colegas que eu estou dizendo, se a gente já tivesse feito, estava tudinho preso em casa e a gente estava prestando o serviço, mas vocês ficam demorando para fazer o aplicativo, olha no que dá. Então, se a gente tivesse corrido com isso, já estava funcionando. Se preparem que mesmo depois da pandemia, José Barros vai ser um blogueirinho. Eu vou entrar para a família Neto e vou fazer uma foca aqui para vocês durante a aula. Preparem-se. Então, vamos lá. Eu vou querer fazer uma coisa não extremamente à distância só, mas eu tenho essa pretensão desse curso. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal, que vai rolar. Vamos ver como é que vai ficar. A gente vai começar com um cursinho de exame da OAB, mas vamos fazer tudo que é curso. E vai ter o presencial também. A gente não tem essa intenção de ficar só à distância, mas é uma coisa que eu acho interessante, eu acho que é o futuro de todo mundo. Não o futuro nosso ficar enclausulado em casa, mas o futuro da gente vai ser usar mais tecnologia. E quem não tiver acostumado a usar tecnologia vai ser engolido pelo sistema, e o sistema é um vampiro, como diria a música. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar, eu acho que essa ficou horrível, essa daqui, né? As minhas piadas são horrorosas, mas essa foi pior do que o horroroso. Mas vamos lá. Quando a gente vai falar eu acho que vocês nem conhecem essa música, mas quando a gente vai falar de doação, eu quero que vocês vejam que a gente tem espécies de doação. Quais são essas espécies de doação que a gente tem? Então, eu falei aqui que alguns autores botam da doação indireta. Eu não gosto dela, deixo ela em separado, justamente porque eu não acho espécie. Eu coloco como uma crítica, mas explico para vocês que vai que vocês pegam a doutrina, que vocês ficam convencidos da doutrina e não comigo, fiquem à vontade. Eu acho que o papel do professor não é doutrinar, o papel do professor é esclarecer, abrir os olhos para que vocês optem pelo melhor caminho. A gente tem que trazer informação. O papel do professor não é dizer que informação você tem que seguir. Se o professor faz isso, ele não é escola sem partido, não. Vou ser bem sincero, eu não gosto de influência das pessoas, em especial de pessoa que precisa de você, que você vai passar informação. Mas não é isso. Eu sou defensor da escola com partido.
Não é da escola sem partido. O que seria escola com partido? Eu vou explicar para vocês o que é direito, o que é esquerda, o que é socialismo, o que é liberalismo, o que é anarquismo, o que é você ser progressista. Eu explico tudo isso para você e digo, agora se vira para você escolher o que é você. Essa que é a ideia. Eu acho que esse que é o papel do professor. Estava falando com meu filho, eu acho que já tem 1 ano para 2 anos isso. E ele me perguntou o que era uma pessoa homossexual. Aí eu expliquei para ele, olha, a pessoa homossexual é quem gosta de pessoas do mesmo sexo. Aí eu expliquei, o heterossexual é quem gosta de pessoa do outro sexo, e o bissexual é quem gosta de todo mundo. E eu expliquei assim, que ser simplista, porque o menino tinha 10 para 11 anos de idade, e ser mais simples. Aí eu perguntei, e você? Se encaixa em que aí? Sem pressão nenhuma, só para perguntar, brincando. Ele disse, eu sou esse que gosta de todo mundo. Eu não fiquei preocupado com isso, eu fiquei preocupado dele não ter entendido. Aí eu fui mais claro, eu disse, olha, o gostar que eu estou falando aqui é gostar namorar. É manter um relacionamento de afeto, de amor. Ele falou, não. Eu sou aquele que gosta das meninas. Tá bom. Mas você pode ser o que você quiser, mas pelo menos entenda o que é para você poder se posicionar. Esse aqui é o papel do professor. Eu tenho que passar informação para você e você decide para onde você vai. Então não é escola sem partido, é escola com todos os partidos. Escola com partido, que vou só dizer do meu partido, não é escola com partido. Escola com todos os partidos. Essa deveria ser a política nossa de educação, e não sem nenhum partido. Mas voltando, quando a gente vai falar da doação, a gente vai ter espécies de doação. E aí eu queria fechar a aula com vocês falando dessas espécies de doação. Quais são essas espécies de doação que a gente vai ter aqui? Eu vou explicá-las para vocês aqui, mas algumas delas, pelo menos 2, eu já falei para vocês, que é a doação pura e simples e a doação com encargo. Doação pura e simples é aquela doação que você vai fazer só por fazer a doação e não tem nenhuma motivação e muito menos uma obrigação, um modo de como realizar. Já a doação com encargo, você faz a doação, só que você exige do donatário que ele realize um encargo. Aí eu falei para vocês, fiz uma brincadeira aí com a novela, não me lembro, era uma novela de Cacau e tudo mais, do Antônio Fagundes, que tinha lá o facão enterrado no pé do Jequitibá, e aí ninguém podia tirar aquele facão. Seria um encargo? Não construir a igreja, porque eu morro quando terminar a igreja, ou quando arrancar o facão, um encargo? Pode ser. Como pode ser também um encargo dizendo, olha, estou doando isso aqui para você, com a obrigação de você realizar essa obrigação, esse fato. Por exemplo, eu vou doar para você essa caixa de pincel para uso em quadro branco, e você pode usar para o que você quiser. Você tem um encargo. Toda aula, de todo professor, você tem que trazer, inclusive a minha, porque eu não quero carregar, então estou doando para você, até o final do semestre, traga sempre um pincel. Acabou um, jogue fora, acabou um, jogue fora, mas você pode usar, pode deixar todo professor usando, mas me traga, que eu quero emprestado durante a minha aula. O que eu fiz? Um encargo. Dentro desse encargo, desse contrato de doação, eu posso botar o quê? Uma cláusula de reversão para dizer, se você não cumprir esse encargo, e não houver uma motivação, uma justificativa para isso, eu quero reverter a doação. Quero que a coisa volte para mim, porque não cabe essa coisa ficar com você. Então, eu posso ter a doação por simples, eu posso ter a doação por encargo. Além dessas formas, eu posso ter a doação condicionada, que eu falei também, e não está nem aqui. O que seria a doação condicionada? Por exemplo, condição suspensiva. Meu filho, quando você passar no vestibular, eu te darei um carro. Esse contrato existe, ele é válido, mas é ineficaz até eu ser aprovado no vestibular. Aprovado no vestibular, ele se torna eficaz. Isso é uma condição suspensiva. Mas eu também posso ter uma condição, uma doação resolutiva. Olha, vou te doar, use essa coisa enquanto você estiver na faculdade. Assim que você acabar a faculdade, essa coisa reverte para mim. Aí eu faço uma cláusula de reversão, não aqui pelo descumprimento de uma obrigação, mas pelo um fato futuro que seria a sua formatura.
Fato futuro incerto, porque eu não sei nem se você vai se formar, você precisa estudar para isso. E aí você vai lá, se forma, há um implemento da condição e você é obrigado a me doar de volta, ou melhor, reverter a coisa que foi doada. Isso é uma condição resolutiva. Eu posso fazer. A cláusula de reversão é uma condição resolutiva. Você diz, se acontecer este fato, reverte a coisa para mim. Torna-se em efeito o contrato. Então, a gente já falou aqui, já tinha falado de doação pura e simples, doação com encargo, doação condicionada. Eu tenho algumas outras formas de doação que eu queria falar aqui com vocês, como, por exemplo, doação remuneratória. O que é doação remuneratória? É muito comum, por exemplo, pacientes de um médico ou de um profissional de saúde, não só médico, que depois de um tratamento, depois da cura, essa pessoa dá um presente para esse médico. Por exemplo, meu filho Gabriel, ele tinha uma alergia alimentar, agora é só com tartazina, que é corante amarelo, mas antes era proteína do leite de vaca, que ele não podia comer ovo, leite, nada, nada. E a médica que descobriu isso foi a médica de São Paulo, professora da USP, e que foi identificar, porque ninguém identificava aqui, todo mundo falava um monte de coisa e ninguém definia. A gente pagou o honorário dela para a consulta, pagou várias consultas, o atendimento, mas quando tinha algum problema que a gente mandava um e-mail, ligava para ela, ela atendia sem problema. A gente dizia, qual é a sua conta para a gente pagar? Ela, não quero. Quando a gente fez uma consulta, um belo dia, o que a gente fez? Comprou para ela, tá, aquelas cobertas de mesa, tá, não me lembro o nome agora, toalha de mesa, típico aqui de Alagoas, do Nordeste, com filé, todo trabalhado, bonitinho, e foi lá e deu para ela. Foi uma doação? Foi uma doação. Não fiz essa doação querendo algo em troca. Não recebi nada em troca. Mas foi uma doação remuneratória. Remuneratória porque por conta do que ela fez. Então, ela fez um tratamento do meu filho e sempre foi uma pessoa preocupada com ele. A primeira consulta que eu fiz, eu gastei uma fortuna. Vejam, ele tem 12 anos, ele tinha um ano, menos de um ano na época, a consulta tinha sido R$450 há 12 anos atrás. Eu falei, eu vou ficar com a raiva de pagar R$450 e chegar lá e ter um atendimento de 15 minutos. Foram 4 horas de atendimento. Então, você começa a ficar satisfeito com essa pessoa e você diz, eu vou dar um presente. É igual quando você chega em pediatra. Tudo que é consultório de pediatra tem um monte de presente. De que nasceu a criança, está sendo cuidado por aquele pediatra, ou é um obstetra, recebe um presentinho. Isso aqui é uma doação remuneratória. Um caso que vocês podem ter muito próximo da doação remuneratória, que às vezes gera confusão, é a doação por merecimento. Doações por merecimento já são diferentes, não é porque a pessoa te prestou um serviço ou algo do gênero. Vejam, eu não estou doando porque a pessoa me prestou um serviço, mas eu gostei tanto do que ela me fez que eu resolvi dar um presente para ela. Isso é uma doação remuneratória. Mas às vezes você tem uma doação que a gente chama de doação por merecimento. Os atos dessa pessoa, os atos da vida dela, não o que ela fez comigo, mas o que ela faz comigo, com a sociedade, para todo mundo, ela merece um presente, uma doação. E aí a gente chama isso de doação por merecimento. Por exemplo, talvez um dos filmes mais bonitos, e é um filme baseado em fatos reais, que eu já assisti na minha vida, e eu aconselho vocês a assistirem, é Uma Mente Brilhante. Esse filme é baseado na vida de um matemático que ganhou o prêmio Nobel chamado John Nash. E ele desenvolveu uma teoria que é utilizada até hoje, que é a teoria dos jogos. O John Nash, para fazer um resumo geral, não vou contar a história para vocês, ele, no começo do filme, enquanto ele é aluno, antes de ser professor, ele vê um professor ganhando a caneta de todos os professores, eles tirando a caneta e dando para ele de presente. E aí explicam para ele, olha, isso é um merecimento, porque ele está se aposentando, e ele, ao se aposentar, ele recebeu essa graça de cada um tirar a própria caneta, porque isso é um respeito. A pena é mais forte do que a espada. E a pena sendo mais forte do que a espada, eu estou entregando a minha arma, a pena, a caneta. Então eu dou para essa pessoa. E aí, no fim, quando ele é escolhido para o Prêmio Nobel, não vou contar a história toda, só digo que no final ele ganha o Prêmio Nobel, mas isso, como fato, é real.
é fácil de vocês saberem antes mesmo de assistir o filme, ele ganha uma caneta dos colegas também, as canetas de cada um dos professores. Isso daqui é uma doação por merecimento. É muito comum você fazer isso, em especial em alguns povos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, doam a caneta quando o professor se aposenta, quando o professor ganha um prêmio como esse, uma laurea como essa. Mas é muito comum, por exemplo, a gente vê em filme muito isso também, um policial, quando vai se aposentar, ganha um relógio de ouro. Eles até brincam, um relógio de ouro folhado, vagabundo, mas ganha. Isso é uma doação por merecimento. É a obra da tua vida e aí você está recebendo. O professor recebe doação por merecimento? Recebe. O que é placa de formatura? É uma doação por merecimento, tá? Pelo que a gente fez. E aí vocês agradecem através de uma placa, de uma homenagem. Então, nesses casos, a gente pode ter doação que é motivada. Não é como a doação pura e simples, que além de não ter encargo, não tem motivo algum. Aqui é uma doação que é motivada. Qual é a motivação? A remuneração, o merecimento. Por exemplo, eu quero dar uma ajuda para vocês. E aí, ao invés de dar para vocês 50, 100 mil reais de uma vez, eu digo que eu vou doar para vocês 50 mil reais e que você vai receber, isso vai ficar numa poupança, e que você vai tirar isso em frações todo semestre até o 5º ano do curso, até o 10º período. O que é isso? Isso é uma doação por subvenção periódica. É como se você recebesse todo mês uma doação diferente. Só que eu faço um contrato só de doação e digo, vai recebendo mesada de doação. Tá? Pode acontecer isso? Pode. Isso é o que a gente chama de doação por subvenção periódica. E para fechar, a gente vai ter 2 formas de doação aqui, que são até às vezes muito comuns. A doação conjuntiva, que você não está doando uma coisa só, mas um conjunto de coisas. Por exemplo, estou doando uma biblioteca. Aí você fala, mas a biblioteca é uma coisa só. Lembrem que biblioteca é uma universalidade de fato. É um bem coletivo. E aí essa coletividade de livros, que é a biblioteca, você pode fazer uma doação conjunta. Mas vamos lá. Digamos que no meio dessa biblioteca tem a primeira edição de Romeu e Julieta, manuscrito do William Shakespeare. Gente, dá para você comprar a Microsoft com esse livro, provavelmente. Então, o que acontece? Você vai doar tudo, mas não esse. Deixa esse de fora. Eu posso fazer doação da biblioteca e tem que ser tudo? Não. Doação conjuntiva, eu estou doando um conjunto de bens, livros, que eu vou doar para essa pessoa. E a gente vai ter uma doação que aqui o conjunto é de donatários. Seria o quê? Uma doação feita em contemplação de casamento futuro. Presente de casamento. A gente hoje faz doação de casamento, presente de casamento, até de dinheiro. Por exemplo, um casal que eu fui padrinho, eles já tinham casa, cada um, eles já tinham sido casados e separados, cada um já tinha sua casa, cada um já tinha sua geladeira, seu fogão, já tinha tudo. Eles não precisavam de nada. Só que aí qual foi a opção deles? Olha, ao invés da gente botar a lista para receber isso, receber aquilo, vamos fazer um site. Pegaram um site de vaquinha e disseram, quem for amiguinho, amigo ou amigão, vai fazendo as doações. E aí tinha lá as sugestões de doação que você podia dar. 20 reais, 30 reais, 100 reais, 300 reais, 500 reais. E eu lá como padrinho fiz a doação amigaço, amigão do peito. Aí vai lá, boto lá, faço a transferência, aí vem aquela cara do cavalo com um sorriso enorme, gigante. O que é isso? Doação feita em contemplação de casamento futuro. Eu posso fazer? Posso. E se não rolar o casamento, o que acontece? Já fiz a doação, já é do casal? Gente, se for desse jeito, eu vou me casar toda semana. Vou receber um bando de doação, não rola o casamento.